Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Frederico Cachiquian, sou cardiologista do canal Cardiologia para Todos. Durante uma partida da Eurocopa entre Dinamarca e Finlândia, o jogador dinamarquês Christian Eriksen sofreu um mal súbito, uma parada cardíaca, praticamente no final do primeiro tempo. De imediato, um companheiro de time realizou uma abertura de via aérea, tentando restabelecer a respiração do jogador, e prontamente a equipe médica à beira do campo entrou no gramado e iniciou um procedimento de compressões torácicas, de massagem cardíaca. E desta forma, um mínimo volume de sangue foi garantido para perfundir o cérebro e o próprio coração. Alguns instantes depois, chegou o desfibrilador automático. Pás adesivas foram coladas no tórax do jogador, o choque foi administrado e provavelmente o ritmo de fibrilação ventricular que o jogador deveria estar apresentando foi revertido para o ritmo cardíaco normal. Essas duas medidas, de massagem cardíaca e o choque precocemente administrado pelo desfibrilador, foram duas intervenções fundamentais para que não perdêssemos precocemente um atleta até então saudável de 29 anos. Uma pergunta que foi feita entre todos os presentes, telespectadores ali no estádio, o público que assistia pela televisão e também pela própria comunidade científica, comunidade médica. O que teria acontecido com um jogador de futebol profissional que até então não apresentava nenhum relato de comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, um médico que cuidou do atleta quando este defendia o Tottenham da Inglaterra relatou que ele não apresentava antecedentes, que não apresentava sintomas e que nunca havia apresentado nenhuma intercorrência durante as suas atuações como atleta profissional. Vale destacar que nos clubes de ponta da Europa e também nos grandes clubes do futebol brasileiro, testes cardíacos rotineiros são realizados, principalmente na pré-temporada. Exames como ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, teste ergométrico ou ergoespirométrico, que são exames que monitorizam a atividade cardíaca e respiratória durante o esforço físico, são realizados rotineiramente nesses atletas de alta performance que defendem esses grandes clubes do futebol brasileiro e europeu. E até então, nenhum problema cardíaco fora detectado nesse jogador dinamarquês. Gostaria de destacar também que a principal causa de morte súbita extra-hospitalar nos pacientes acima de 40 anos é a doença arterial coronariana, ou seja, as doenças obstrutivas das coronárias, que são as artérias que alimentam o coração, levando ao infarto agudo do miocárdio. Nos pacientes mais jovens, geralmente abaixo de 40 anos, esse diagnóstico é menos provável, sobretudo no jogador de futebol, que até então não havia sido descrito nenhuma doença. Algumas doenças congênitas do coração, que são aquelas doenças que acompanham o paciente desde o nascimento, pode ser causa de morte súbita em jovens, como por exemplo a miocardiopatia hipertrófica assimétrica, em que, devido um espessamento das paredes do músculo cardíaco, a saída do sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta pode estar obstruída pela própria espessura excessiva do músculo cardíaco. E esta pode ser uma causa de morte súbita. Aliás, uma das mais comuns no meio esportivo. Mas como dissemos, esse diagnóstico, no caso do Christian Eriksen, acredito ser improvável. Porque como ele defendeu clubes como o Tottenham da Inglaterra, atualmente defendia a Inter de Milão, da Itália, e joga numa seleção
de boa estrutura como a Dinamarca, eu não acredito que esse diagnóstico passaria desapercebido, já que um simples ecocardiograma pode detectar essa doença e ela poderia ser tratada. Já algumas arritmias cardíacas, o batimento cardíaco descompassado, pode acontecer em corações estruturalmente normais, o que poderia justificar um colapso cardíaco como que ocorreu. Mas como dissemos, o atleta dinamarquês tinha 29 anos e até então nenhum caso de arritmia havia sido detectado. Inclusive, um médico que prestava serviço ao Tottenham da Inglaterra recentemente foi entrevistado e relatou que todos os testes realizados até então por este jogador foram normais. E como foi questionado por algumas pessoas, também adianto que, segundo informações que eu colhi, o jogador não apresentou infecção pela Covid-19 e também não fora vacinado para essa doença. Falando em Covid-19, também destaco que algumas infecções virais podem acometer o coração, podem inflamar o coração, deixando o músculo cardíaco mais dilatado e com menor capacidade contrátil. Esta doença se chama miocardite e também, no caso desse jogador, não há relato. Algumas dúvidas foram levantadas sobre o futuro profissional do Christian Eriksen, que é muito novo, tem 29 anos, um jogador de muito talento, que provavelmente ainda teria muitos anos de carreira pela frente. A questão é, ele poderá voltar a jogar profissionalmente em alta performance? Antes de tudo, alguns exames mais sofisticados deverão ser realizados. Agora há pouco comentamos a respeito do ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que com certeza deverá ser repetido, mas ainda alguns outros exames, por exemplo, como ressonância magnética, que também consegue avaliar o coração em bastante detalhes, tanto em relação à parte estrutural, como a capacidade contrátil, capacidade de bomba do músculo cardíaco. Ele pode detectar sequelas ou cicatrizes antigas de miocardite, de inflamações do coração, como acabamos de citar. Ele pode detectar sequelas antigas ou até mesmo doença isquêmica aguda por obstruções de coronária, que eu volto a repetir, que no caso do jogador dinamarquês é absolutamente improvável, porque até então ele praticava esporte de alta performance de maneira assintomática e até onde sabemos não era hipertenso, não era diabético, ou seja, não tinha fatores de risco para a doença arterial coronariana. A parte do ritmo cardíaco deverá ser avaliada de maneira bastante profunda, com eletrocardiograma, monitorização de 24 horas, estudo eletrofisiológico, que também pode ser realizado para detectar alguma arritmia de uma maneira bastante precisa e detalhada. Caso alguma conclusão seja tirada a partir de todos esses exames, o atleta poderá ser tratado e eventualmente poderia voltar a jogar, desde que com uma responsabilidade compartilhada do atleta, da família, do jogador, com a equipe médica que o assiste. Outro dado interessante que gostaríamos de esclarecer é que pacientes que apresentam um quadro dramático de morte súbita ressuscitada, morte súbita abortada, são potenciais candidatos a usarem o desfibrilador implantável. Estruturalmente parece um marca-passo que fica na região subcutânea, próxima à clavícula, e pode administrar choques, assim como o desfibrilador automático externo que foi utilizado no campo de futebol. O desfibrilador implantável pode também, caso ele detecte alguma arritmia cardíaca, prontamente desfibrilar o paciente administrando um choque. Mas na verdade, a boa notícia é que o atleta passa bem, está lúcido, conversando, já recebeu familiares e amigos no quarto do hospital que ele está em observação, e gostaria de frisar
que neste caso de morte súbita cardíaca, a massagem cardíaca, a compressão torácica foi fundamental. Ela deve ser encorajada, inclusive a ser treinada pela população leiga. Hoje em dia, com o advento da internet, YouTube, Instagram, facilmente encontramos vídeos de treinamento de como praticar e executar a massagem cardíaca de forma correta. E mais uma vez, frisar também a importância do desfibrilador automático. Um aparelho muito fácil de usar, basta colar as pás adesivas no tórax do paciente, ligar o aparelho, que lhe dará todas as instruções de como proceder. Este aparelho deve fazer parte em todos os locais que há aglomerações, pois, em caso de parada cardíaca, em caso de morte súbita, a cada minuto que a desfibrilação é atrasada, aumenta-se muito a mortalidade do paciente. E por isso, este aparelho é fundamental. Agradeço a todos vocês que nos acompanham no canal Cardiologia para Todos. Espero que este vídeo possa ter sido útil a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.